Não podemos falar sobre biotecnologia sem começarmos pela técnica de DNA recombinante. Olha o nome, meus queridos. Você está combinando diferentes DNAs, recombinando esses DNAs, tá? E aí o que vai acontecer? Eu preciso que você entenda que as técnicas de biotecnologia, elas vão utilizar algumas coisas meio padrões, assim. E eu já queria que você soubesse logo de cara duas coisas. Sempre que você precisa manipular DNA, tá? Corta um DNA daqui, junta no outro. Sempre que você precisa cortar trechos de DNA, você vai precisar de uma enzima que é conhecida como uma endonuclease de restrição, ou também chamada de enzima de restrição, tá? Sempre você precisa de uma enzima de restrição caso você queira utilizar alguma técnica da biotecnologia que vai cortar pedaços de DNA. Tudo certo? Enzima, então, de restrição ou endonuclease de restrição. Então tá, tudo certo. Já começamos bem. O que essa técnica vai mostrar para nós, tá? Você quer combinar dois DNAs, não é mesmo? Então, aqui vai ser usado um vetor. Geralmente, um vetor que é utilizado é um plasmídio. Lembra que é um pedacinho de DNA, um fragmento extra de DNA que as bactérias, que os procariontes possuem. Então, eu vou inserir algum gene de interesse nesse plasmídio e vou colocar esse plasmídio dentro, por exemplo, de uma bactéria. A gente vai ver várias situações aqui, mas esse é só um dos panoramas, tá? Então, imagina que eu tenho um cromossomo eucarioto aqui, pode ser uma célula humana, enfim, e existe essa sequência aqui, ó que você está vendo destacado em azul, que é um gene com alguma informação relevante e que eu preciso inserir esse gene no DNA de uma bactéria. Eu quero mudar, eu quero combinar um DNA humano com um DNA bacteriano, por exemplo. Então, de novo, usaremos uma endonuclease de restrição para cortar esse pedacinho aqui, cortar esse trecho. Então, o DNA fragmentado contendo o gene de interesse. E aí depois eu vou precisar ligar esse gene de interesse lá no plasmídio onde eu arranquei um pedaço também. Essa ligação também precisa de uma enzima, que a gente vai chamar isso aqui de DNA ligase. Então, ó, duas coisas importantes para você anotar. Para cortarmos, precisamos de uma enzima de restrição, ou endonuclease de restrição, ela funciona como se fosse uma tesourinha, e depois, para unirmos esses genes, nós precisamos da ligase, que é como se fosse uma cola. E aí, dessa maneira, a gente cria uns plasmídios recombinantes. O que seria isso? São aqueles plasmídios que receberam trechos de um DNA de um outro organismo. O que a gente faz com esse plasmídio? Podemos introduzir esse plasmídio aqui numa bactéria e a gente acabou de criar uma bactéria geneticamente modificada ali. Então, isso aqui é uma técnica, meus queridos, que vai ser usado para várias coisas dentro da biotecnologia. Você está inserindo genes de um organismo em outro, juntando DNAs, tá? Por isso o nome DNA recombinante. Então, esse primeiro slide foi só para te dar esse panorama geral e para te mostrar as duas enzimas que são utilizadas, que é a enzima de restrição, para cortar o trecho de DNA, e a ligase. Beleza? Quero que você não confunda essa enzima de restrição com aquela enzima, lembra quando a gente vai duplicar o DNA? O DNA é uma dupla fita, né? E aí, quando a gente vai duplicar o DNA, a gente precisa separar essa dupla fita. Aí existe uma enzima que vai romper, vai quebrar as ligações de hidrogênio para separar a dupla fita. Essa enzima é chamada helicase, tá? Mas então a helicase rompe as ligações de hidrogênio para que você separe a dupla fita do DNA. As enzimas de restrição cortam trechos de DNA, cortam genes ali, sequências específicas, tudo certo? Então, beleza. DNA recombinante. Seguimos com essa técnica muito importante. A questão pode trazer vários exemplos, tá? O Enem já cobrou... Cara, DNA recombinante é a técnica biotecnológica que mais apareceu na prova do Enem até hoje, tá? Então, assim, existem vários exemplos. O mais famoso, provavelmente, é a das bactérias produtoras de insulina humana. Você lembra o seguinte, né? Existe uma doença conhecida como diabetes mellitus ou mellitus, na qual a pessoa ela não consegue controlar a glicemia corretamente por algum problema na produção de insulina ou no funcionamento da insulina. Diabetes mellitus tipo 1,
o indivíduo não produz insulina. Então ele vai precisar o quê? De injeções diárias de insulina. Então, nós temos que a indústria farmacêutica precisa obter essa insulina de alguma maneira. E essa insulina, hoje, não é só hoje, né? Faz um tempinho já, é obtida por biotecnologia. DNA recombinante. Então, o que foi feito? Lá nas nossas células, nós temos o gene da insulina lá, em algum trecho de cromossomo. Então, uma sequência de DNA com informação para a produção de insulina. O que acontece? Lembra o plasmídio bacteriano? Que vai servir como um vetor, sempre que eu quero inserir gene é fácil inserir nesse DNAzinho circular, que é muito simples ali. Eu venho e pego o plasmídio bacteriano, vou cortar aqui um trecho, vou abrir um espaço para que eu ligue o gene da insulina nesse plasmídio. Tá aqui, ó, o gene da insulina foi ligado aqui. Esse aqui agora é um plasmídio recombinante, técnica de DNA recombinante. Lembra, para cortar a enzima de restrição, para unir você usou a ligase. E aí agora eu pego esse plasmídio e insiro numa bactéria. E o que vai acontecer? Quando essa bactéria for produzir as suas proteínas ali, ela for pegar o seu DNA, fazer uma transcrição, uma tradução, junto com o DNA que já era da própria bactéria, agora eu tenho um gene da insulina humano. E ela vai conseguir transcrever e traduzir aquilo da mesma maneira que a nossa célula faria. Então isso é lindo. Tá? Isso é lindo, maravilhoso. Agora, eu acabei de criar uma bactéria que em laboratório consegue produzir a insulina para nós. E aí a gente vai, extrai essa insulina e aí a gente consegue ofertar para as pessoas que precisam de injeções diárias de insulina. Você está percebendo uma coisa aqui nessa imagem? Ele chamou agora essa bactéria de bactéria transgênica. É um termo bastante comum esse, né? Transgênico. Por que essa bactéria é uma transgênica? Porque ela acabou de receber um gene humano. Então, o organismo transgênico é aquele que recebeu genes de outro, tá? Isso é um transgênico. E você utiliza a técnica de DNA recombinante para a construção, a fabricação, a criação de um transgênico. Com certeza. Transgênico não é alguém que recebe gene de outro? Como é que você faz para inserir esse gene de outro nele? DNA recombinante. Você vai cortar com a tesourinha, com a restrição, vai unir com a ligase, e é dessa maneira que você cria um transgênico. Existem vários exemplos, tá, de transgênicos, não só esse, mas esse é um dos mais famosos, tá? Bactéria produtora de insulina. Outros exemplos que já apareceram na prova do Enem, por exemplo, estão aqui, ó. A criação de mosquitos transgênicos da dengue, tá? Machos que contém algum gene, que onde foi inserido algum gene, e esse gene vai prejudicar a prole, vai fazer com que os filhotes não consigam atingir a fase adulta. Tem várias possibilidades, tá? Não tem só uma linhagem transgênica aqui. O Enem já cobrou alguma, ele sempre vai te dar uma explicação no enunciado, então é bom você ler e interpretar. Mas é isso, tá? Geralmente ele vai ser inserido um gene que vai de alguma maneira interromper ou ferrar o ciclo de reprodução do Aedes aegypti. Outras questões já abordaram, por exemplo, ó, genes que fazem com que o salmão cresça mais rápido ao longo do tempo. O que eles fizeram? O enunciado explicou bem. Eles pegaram genes de outras espécies de peixes, inseriram no DNA do salmão e esses genes faziam com que o salmão crescesse mais rápido. Isso para quê? Para aqueles peixes de criação, né? Então sempre vai ser isso, tá? Você vai fazer várias questões, vai ter sua lista. E o que acontece aqui? Quando eu insiro um gene em algum organismo, é porque aquele gene vai fazer ele produzir alguma coisa que é do meu interesse. Ou uma substância diferente, ou um sabor diferente, ou vai fazer crescer mais rápido, enfim, sempre vai ter alguma coisa. Alimentos transgênicos, todo mundo já ouviu falar. Existe uma grande polêmica por trás, uma certa incerteza se isso pode ou não prejudicar a nossa saúde, uma insegurança gigantesca em relação à diversidade genética, né? Porque a partir do momento que a gente cria uma variedade transgênica que é muito resistente aos fatores ambientais, aos agrotóxicos, às pragas, o mundo inteiro quer plantar aquela variedade. Aí você acaba totalmente com a variabilidade genética e você sabe que a falta de variabilidade é um risco muito grande para a sobrevivência daquela espécie ao longo do tempo evolutivo. Então é um problema, esse é o grande problema ali que nós enfrentamos hoje com os transgênicos, mas eles estão em todo lugar, né? Os transgênicos, eles dominam completamente as maiores culturas de transgênico do mundo, soja, e o Brasil é um produtor de soja gigantesco, né? Milho, tá? Algodão, canola e outros, né?
Então aqui, ó, em milhões de hectares, maiores produtoras de transgênicos, Estados Unidos em primeiro, Brasil aqui em segundo, né? Então, assim, os transgênicos estão aí em todos os lugares. Mas eu queria que você não confundisse uma coisa que é bem importante, que é organismo geneticamente modificado com transgênico. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Olha só, vou começar com uma frase. Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Não sei se você conseguiu entender, mas presta atenção agora em mim, pensa comigo e é tranquilo, tá? Organismo geneticamente modificado é algum organismo que teve o seu DNA modificado por técnicas da biotecnologia. Eu mudei alguma coisa no DNA dele. Então, por isso ele é um OGM, ou GMO do inglês, né? OGM, organismo geneticamente modificado. Se essa modificação no DNA dele foi por inserção de um gene de outro organismo, ele é um transgênico. Então, o transgênico ele precisa ter recebido genes de outro organismo. Pode ser de outro organismo da mesma espécie, ou geralmente é de outro organismo de espécies bem diferentes, tá? Isso é um transgênico. Eu modifiquei o DNA dele, então ele é um organismo geneticamente modificado, só que ele também é um transgênico porque essa modificação veio da inserção de genes de outros. Só que eu posso mudar o DNA de uma espécie sem inserir genes de outra nela. Só mudei o DNA, usei ferramentas da biotecnologia para alterar as bases de um DNA. Ele vai ser um organismo geneticamente... Eu tiro um pedaço do DNA dele, por exemplo, para inativar algumas coisas. Ele acaba sendo um organismo geneticamente modificado. Mas ele não é um transgênico porque ele não recebeu os genes de outro. Entendeu? Então, por exemplo, nós usamos hoje, você deve ter ouvido falar, e se você não ouviu, eu recomendo fortemente que você se preocupe com isso, nos xenotransplantes. É tudo junto ali, tá, galera? Ficou um espacinho ali, mas é xenotransplante tudo junto, tá? Tudo junto aqui, ó. Não tem espaço aqui não, tá? Xenotransplante. Xenotransplante, galera, é o transplante de órgãos de uma espécie para outra. No caso, a gente está falando da espécie humana que acaba recebendo órgãos de outros animais. Os porcos são os mais utilizados porque a anatomia dos órgãos dos porcos é bastante semelhante à nossa. Só que tem um problema, a rejeição. Existe uma grande chance, grande probabilidade de rejeição dos órgãos, porque os porcos têm várias substâncias diferentes na membrana das suas células, e isso é reconhecido como estranho pelo sistema imunológico e ele vai rejeitar. O que tem sido feito hoje é a modificação genética de porcos, tá? Retirando genes que fazem com que eles produzam substâncias que são reconhecidas como estranhas para nós, para que isso reduza a chance de rejeição. Então, esses porcos são geneticamente modificados para isso. Se esses porcos receberem genes humanos para expressar alguma outra proteína, eles seriam transgênicos. Então, é difícil a questão querer fazer uma distinção entre OGM e transgênico, tá? É difícil, mas se ela quiser, ela vai explicar no enunciado se aquele organismo recebeu genes de outro organismo ou não. Beleza? Então fica de olho em xenotransplante, dá uma lida nesse assunto. Já tivemos alguns testes, alguns transplantes acontecendo ali, e isso promete avançar bastante nos próximos anos. Uma outra técnica que costuma aparecer com muita frequência na prova do Enem é a terapia gênica. Cara, é uma técnica incrível e eu preciso que você entenda o que ela significa e de que maneira ela é feita. E, obviamente, exemplos que podem aparecer na sua prova. Mas primeiro, olha só o nome. Terapia é o nome que a gente dá para algum tipo de tratamento. Então, terapia vai ser o tratamento de alguma condição que já é pré-existente ali. Terapia gênica é porque para fazer esse tratamento é utilizado um gene. Então, primeiro pensa comigo. Existe alguma doença, por exemplo, que é um problema genético, pode ser, onde a pessoa tem um gene que não funciona, um gene que não é saudável e tal. E se nós inseríssemos nas células desse indivíduo genes saudáveis? Será que isso seria suficiente para tratar aquela condição, tratar aquela doença? Isso é a terapia gênica. Uma das possibilidades, claro, né? Então vem comigo aqui. Então imagina, você sabe que a célula, né, lá dentro do núcleo, nós temos o controle, né? O núcleo ele controla os processos. Por quê? Por causa do DNA. O nosso DNA ele está organizado em cromossomos. Então os cromossomos são feitos de DNA.
DNA enrolado em proteínas chamados histonas. E dentro desse DNA, nós temos pequenos trechos com uma informação para a produção de uma proteína, de uma substância. Esses pequenos trechos aqui, nós chamamos de genes. Então, um gene é isso. Um gene é um fragmento de DNA com uma informação para manifestação de uma característica, produção de uma característica, produção de uma proteína. Isso é um gene, meus queridos. Isso é um gene. Os genes, às vezes, podem apresentar defeitos. E aí você pode tentar corrigir de algumas maneiras, mas uma delas é trocando isso por um gene que funcione. Você colocando, inserindo um gene numa célula para que ela faça uma coisa que não conseguia fazer e trate uma doença, isso é uma terapia gênica. E a gente precisa entender que nessa terapia, tá, você sempre tem um procedimento biotecnológico, tá? Estamos falando de biotecnologia, que permite introduzir no genoma. O que é o genoma? Se eu falei para você que gene é um trecho, uma sequência de DNA com uma informação para a produção de alguma coisa, o genoma é o conjunto de genes daquele indivíduo ou daquela espécie. Então, a terapia gênica, também chamada geneterapia, mesma coisa, tá? Geneterapia ou terapia gênica, é esse procedimento que permite introduzir nesse genoma, tá? No DNA desse indivíduo, um ou mais genes que corrigem uma anomalia genética. Então, eu não estou falando aqui simplesmente de um DNA recombinante aqui, para que ele produza uma substância do meu interesse comercial. Estou tratando uma doença. Isso é terapia genética, cara. Ele vai sempre abordar isso, tá? Uma questão vai sempre falar que é a utilização de genes para corrigir algum problema, alguma doença. Isso é terapia genética. Claro que você vai fazer várias questões, você vai se ligar nisso. Mas aí, como é que faz, tá? Como é que se usa um gene para tratar uma doença? Então, primeiro, é preciso que, você sabe que para introduzir o gene nas células, eles precisam usar alguém que seja especialista em pegar um pedacinho de DNA e inserir na célula. Dá para usar um vírus para fazer isso. Pensa comigo, galera. Você já ouviu falar em vetor viral? Vetor viral é quando você usa um vírus como vetor. O que é um vetor? Vetor é alguém que carrega alguma coisa de um lado para o outro. Tá? Você fala assim, o Aedes aegypti é o vetor da dengue. O que eu estou querendo dizer? Por que ele é o vetor da dengue? Porque ele carrega o vírus da dengue de uma pessoa até outra. Isso é um vetor. Se eu quero introduzir um gene saudável numa célula, eu posso usar um vírus para me ajudar. Eu pego primeiro, olha só como é que vai acontecer. Você tem um vírus e ele vai ser o teu vetor, né? Você escolheu esse vírus para ser quem vai dar carona para o seu gene ali. Você, óbvio, pega esse material genético do vírus, dá uma modificada, né? Você não quer o DNA do vírus infectando e machucando a célula, nem nada disso. O que eu faço, tá? É pegar o gene saudável, lembra? Gene saudável, que é aquele que eu quero que o vírus insira na célula para mim, e eu vou misturar, eu vou juntar esse gene saudável ao material genético do vírus. Então, lá no laboratório, eu fiz essa ligação. Peraí, Gusto, a gente acabou de ver isso. Eu vou precisar cortar o material genético do vírus, cortar o gene saudável e ligar os dois? Então, para cortar, eu vou ter que usar enzima de restrição? Sim, ó. Clivagem com enzimas de restrição. Você vai cortar, pega o material genético do vírus, corta, abre um espaço ali e vai ligar o gene saudável, o gene terapêutico ali nesse material genético. DNA ligase para fazer isso. E agora eu acabei de criar um DNA de vírus junto com aquele gene terapêutico. O que eu faço? Coloco no vírus de novo e deixo o vírus infectar as células. Vírus, faz o seguinte, infecta aquelas células e coloca todo o seu material genético ali para dentro. Porque junto com esse material genético está o gene terapêutico, aquele gene que vai tratar aquela doença. Pô, Augusto, eu acho que eu tô começando a entender ali, mas ainda não ficou 100%. Meus queridos, calma. Tô aqui para isso. Vamos para uma outra imagem? Imagina o seguinte, imagina que tem uma paciente e ela está com alguma doença genética, então os genes não estão saudáveis naquela célula e essa condição ela pode ser tratada com algum remédio, que vai ser paliativo, mas eu quero tratar de maneira mais permanente, cara. Eu quero introduzir genes saudáveis na célula daquela paciente, porque os genes dela têm defeito. Eu quero introduzir genes saudáveis.
Então, o que a gente faz? Olha só. Retiramos algumas células do paciente, tá? Lá em laboratório, a gente modifica o DNA do vírus e introduz, o vírus recebe o gene terapêutico. Ó, introdução do DNA recombinante no vírus. Eu acabei de mudar esse vírus em laboratório e agora eu coloquei aqui dentro dele o gene saudável que eu quero que o vírus introduza nas células daquela paciente. Lembra aquelas células da paciente que a gente havia retirado? Agora, lá em laboratório, a gente vai deixar os vírus infectarem essas células do paciente lá no laboratório. Caramba, mas aí o vírus vai destruir a célula. Claro que não, né, meus queridos? Eu mudei esse vírus em laboratório e tirei totalmente a capacidade dele em destruir a célula. Eu vou usar o vírus como um vetor, tá? Então, o vírus vai só carregar o gene de interesse para dentro das células. E aí, lá em laboratório, agora, essa célula já está com gene saudável. O que eu faço em laboratório? Reproduzo essa célula. As células em laboratório se reproduzem por mitoses, e lembra que a mitose forma cópias? Então, lá em laboratório, eu vou fazer várias cópias de células que agora têm o gene saudável. Eu já introduzi, o vírus já me ajudou a introduzir. E aí eu coloco de novo, ó, inserção das células com o gene terapêutico no paciente. E aí o que eu espero que isso ocorra? Que agora aquela paciente tenha um gene saudável. Antes ela tinha uma doença genética porque o gene dela não funcionava, mas agora ela recebeu genes saudáveis. Então, ela vai começar a produzir aquela proteína ou hormônio desejado pelas células do paciente. Agora que ela tem um gene saudável, ela consegue produzir aquilo. Vai dizer que não é uma técnica incrível, cara, essa tal terapia gênica. Mas para você achar mais incrível ainda, eu vou te dar o exemplo que mais tem aparecido nas provas envolvendo terapia gênica, que é cura de alguns tipos de câncer. Sim, foi isso mesmo que você ouviu, cura de alguns tipos de câncer por uma técnica conhecida como TCAR, tá? TCAR, em português, assim, né? CAR T-cell ali em inglês, mas a técnica da TCAR, tá? Que é um linfócito T que recebe um receptor, tá? De antígeno quimérico. Eu já vou falar o que é isso para vocês. Galera, é o seguinte, né? Nós temos uma célula no nosso corpo que é conhecida como linfócito, é uma célula da imunidade específica, né? Linfócito T CD8, tá? Linfócito T CD8. Esse linfócito é chamado de citotóxico. O que é isso? Ele é tóxico para as células. Caramba, Augusta, mas por que isso? Porque ele é tóxico para nossas células que estão infectadas. Quando ele reconhece que uma célula nossa está infectada, ele pode destruir a célula. Porque daí ele destrói a célula e aproveita e já destrói quem está infectando essa célula. E ele também reconhece quando alguma célula está com algum problema, alguma mutação. E ele pode destruir essa célula antes que essa célula mutante se reproduza demais e vá para frente. Infelizmente, o linfócito TCD8 às vezes falha. E essa célula com mutação, ela escapa e começa a se reproduzir, formando um tumor e podendo originar um câncer. Então, o câncer é isso, galera. É uma célula mutante ali que ela não foi destruída a tempo e começou a se espalhar. Só que olha só que incrível. Olha que incrível. Os cientistas estão descobrindo uma maneira de, em laboratório, ensinar os linfócitos T de um paciente a reconhecer e destruir os tumores desse próprio paciente. É como se eles instalassem, é como se eles vão retirar os linfócitos T desse paciente com câncer e é como se eles instalassem um GPS dentro desses linfócitos T que faz com que ele reconheça os tumores e destrua. Tá, mas como assim introduzir GPS? É claro que foi só uma comparação aqui. O que eles introduzem é um gene. Eles introduzem um gene nesses linfócitos e esse gene faz com que ele produza um receptor que reconhece os tumores. Então olha só o que eles fazem, tá? Os cientistas, eles vão modificar o DNA de um vírus em laboratório. Pô, de novo o vírus? Lembra, o vírus é o vetor, galera. Qual que é a lógica? Eu quero introduzir um gene dentro dos linfócitos do paciente. Eu vou usar um vírus para me ajudar, tá? Então esse vírus é o vetor aqui, ó, vai ser o meu vetor, tá? As células de defesa do paciente são retiradas, qual célula? Linfócito TCD8, e infectadas com o vírus. Por que infectar a célula com o vírus? Porque o vírus vai introduzir dentro dessas células o gene que eu quero, o gene de interesse, o gene terapêutico, tá?
materiais genéticos da célula e dos vírus se misturam. E agora, meus queridos, com esse novo DNA, essa célula passa a expressar na sua superfície algo que vai reconhecer um receptor, daí vem o nome, né, TCAR ali, né, que é um receptor de antígeno quimérico ali, ele vai passar a expressar um receptor que consegue grudar essa célula de defesa nas células tumorais. E ele vai reconhecer que aquilo ali tá com problema e vai destruir. Olha só, com o novo DNA, a célula de defesa produz estrutura que ajuda a identificar o tumor. Então tá vendo aqui tá uma célula tumoral e esse receptor aqui, ó, ele consegue reconhecer e se ligar a essa célula tumoral. Isso é incrível. Então eles fazem isso em laboratório, eles tiram os linfócitos do paciente, inserem genes dentro desses linfócitos com a ajuda de um vírus e esse gene vai fazer com que esses linfócitos reconheçam células tumorais. O que eles fazem no laboratório? Claro que eles aumentam o número de células, né? Porra, agora ele tem várias células, vai multiplicar essas células e depois introduzem aqui essa célula de novo no paciente, tá? Então, ó, as novas células são injetadas no corpo do paciente e o sistema imunológico passa a reconhecer o tumor que poderá ser destruído. Isso é simplesmente incrível, meus queridos. Algumas pessoas já foram curadas do câncer com essa técnica, inclusive aqui no Brasil. Por enquanto é um procedimento muito caro, tá? É um processo longo, trabalhoso e muito caro, custa mais de R$1 milhão. Mas assim, né? A tecnologia, ela tá aí para isso, ela vai avançando, os custos vão barateando e tal. Isso é tão incrível porque é um tratamento que é individualizado. As pessoas que desenvolvem um câncer, elas não têm câncer, uma não é igual à outra, tá? As proteínas de membrana, os antígenos de membrana das células tumorais são específicos para cada indivíduo. E através dessa técnica, eles conseguem estudar e inserir um gene diferente para cada indivíduo. E esse gene que eles vão inserir vai fazer com que produza um receptor que reconheça os cânceres daquela pessoa. Então é um tratamento personalizado ali, tá? Então isso é bastante incrível. Já caiu algumas vezes nas provas, o Enem já cobrou, mas outros vestibulares já cobraram bem mais, tá? Porque essa técnica é mais recente. Então, muito provavelmente, como o Enem ele teve renovação de banco de questões, que alguma questão que fale sobre essa técnica específica para a cura do câncer esteja lá no banco de provas do Enem e pode acabar aparecendo na sua, tá? Então, é legal você saber do que se trata esse TCAR. Tranquilo? Uma outra coisa que você certamente já ouviu falar dentro da biotecnologia, dentro da engenharia genética, é o tal do PCR, tá? É reação em cadeia da polimerase. Para a prova do Enem, você precisa conhecer o básico de uma PCR, para que serve. Eu vou te mostrar isso agora, tá? Mas eu quero que antes de a gente comece a ver conceito, entender o que vai funcionar, PCR serve para você amplificar a quantidade de uma amostra de DNA. Amplificar. Vamos pensar comigo no exemplo prático para te facilitar logo de cara. Imagina que a gente está analisando a cena de um crime e nós encontramos um fio de cabelo. Eles vão analisar e vão tentar ver se tem alguma célula grudada naquele fio de cabelo, ou ele foi arrancado lá do bulbo, então se tem DNA ali. Só que às vezes eles encontram uma quantidade de DNA muito pequena, que não seria confiável para você realmente comparar com o DNA. Então para que serviria o PCR? O PCR serve para pegar aquela amostra de DNA bem pequenininha e criar várias cópias dela, para que a gente tenha uma quantidade grande o suficiente de DNA para poder comparar com mais precisão. Vou dar um outro exemplo que vai deixar mais claro ainda. Você provavelmente fez o teste de COVID. Tem um dos testes que é o PCR. Enfia o cotonetão lá no cérebro, né? Cutuca, cutuca, cutuca. O que ele está querendo encontrar ali? O material genético do vírus. Só que nesses testes rápidos de farmácia, assim, existe uma chance de dar falso negativo, porque às vezes a pessoa até está infectada com o vírus. Só que é uma quantidade tão pequena de vírus ali que o teste não vai ser sensível a ponto de reconhecer. Já o PCR é conhecido como um padrão ouro de teste. A chance de um falso negativo é muito pequena. Porque o que ele vai fazer, velho? Mesmo que tenha uma pequena quantidade de material genético do vírus, muito pequenininha, o PCR serve para amplificar aquilo. Então, qualquer material genético que for encontrado,
ele vai ser detectado no teste, porque antes de detectar, você faz um PCR, você cria várias cópias e aí a quantidade fica suficiente para o teste ser mais sensível e detectar. Tranquilo? Então, eu sempre penso assim, cara, PCR é para amplificar DNA, ponto. Então, é uma tecnologia que consiste na amplificação de uma região específica do DNA, ou seja, com essa metodologia, é possível produzir uma quantidade enorme de cópias de pequenas porções do DNA que se deseja estudar. É isso, galera, é isso. E para que eu produza, né, para que eu crie várias cópias, você vai precisar ter sua amostra de DNA. Então, eu tenho aqui uma amostra de DNA bem pequenininha que eu quero copiar. Eu quero misturar tudo, é como se fosse uma receita de bolo, velho. Tá? Você mistura tudo ali, ó, e daí sai o bolo que é o teu DNA novo. O que vai acontecer? Para que eu faça várias cópias do DNA, né? Imagina que eu tenho um trechinho de DNA, uma dupla fita, eu preciso fazer várias cópias. O que você precisa fornecer? Você precisa fornecer os nucleotídeos, porque lembra que se eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui uma dupla fita de DNA, né? Dupla fita de DNA, eu tenho aqui A com T, C com G, G com C, A com T, T com A com T, né? Você tem isso aqui, de boa? Como é que eu faço uma cópia? Lembra? Eu separo a dupla fita, jogo uma fita antiga para cada lado, venho aqui do lado e crio uma nova, né? Aqui do lado e crio uma nova. Então, essa nova fita que vai ser criada vai ser com base nas bases que são complementares, né? E se tem um A, você vai botar um T, se tem um T, você vai botar um G. Então, você precisa de novos nucleotídeos. Então, a gente vai jogar tudo num aparelho conhecido como termociclador. Então, a gente coloca os nucleotídeos, nós precisamos de uma enzima, e essa enzima é que vai grudar um nucleotídeo no outro para fazer um novo DNA. Então, essa enzima aqui está aqui, ó, chamada Taq polimerase, que é uma polimerase. Lembra da DNA polimerase, que é uma enzima que vai ajudar a fabricar mais DNA? Essa enzima Taq polimerase é uma polimerase de DNA, mas é que ela resiste a uma temperatura mais alta. Lembra que geralmente as enzimas elas desnaturam, né? E como esse termociclador vai usar calor, a gente precisa de uma polimerase que resista a temperaturas mais altas. Essa polimerase foi descoberta em procariontes que vivem em regiões muito quentes, então ela não vai desnaturar naquela temperatura que eles colocam ali. Mas beleza, não precisa nem saber disso, tá? Então você vai adicionar naquela máquina a polimerase, nucleotídeos e umas sequências conhecidas como primers, que vão se ligar a esse DNA novo para avisar a polimerase que é para ela começar a copiar por ali. É basicamente isso, tá? Mas não precisa entrar muito em detalhes. Vou te mostrar uma imagem agora que eu quero que você entenda uma coisa. Então, o que é a PCR? É isso que eu quero, isso que é o mais importante. Serve para amplificar a quantidade de DNA. Eu tenho uma amostra de DNA, eu quero criar várias cópias para poder comparar esse DNA com alguma coisa. Beleza? Para isso, o que eu tenho? Eu preciso do meu modelo de DNA, que eu quero copiar, né? A sequência de interesse. E eu misturo tudo no termociclador ali, nucleotídeos, tá? Ó, nucleotídeos, o primerzinho, a polimerase, que é a enzima, e ele vai misturando e fazendo várias cópias, tá? Então, você tem aqui, primeiro ciclo de uma molécula, você vai formar duas. No segundo ciclo dessas duas, eu duplico para 4. No terceiro ciclo, para 8, 16, e assim vai, velho. Depende de quantas cópias eu quero fazer, eu deixo fazer vários ciclos, posso amplificar isso infinitamente, tá? É para amplificar DNA, é para isso que serve o PCR. Então, mas quando que a PCR vai aparecer numa questão para mim? Cara, o Enem cobrou uma questão recente que falava como é que faz o PCR da Covid, e muita gente errou essa questão, porque o da Covid é chamado de RT-PCR. Meu Deus, o que é isso? PCR, você já viu o que é? RT vem de transcrição reversa, tá? Por que isso, galera? Lembra, o PCR serve para amplificar DNA. Acontece que se eu boto o cotonetão no nariz para pegar o material genético do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, ele é um vírus de RNA. Então eu não posso jogar esse material genético direto nesse aparelho termociclador aqui, porque ele não foi feito para fazer cópias de RNA. Ele foi feito para fazer cópias de DNA. Então, primeiro a gente precisa pegar o RNA
transformar num DNA, e eu não sei se você lembra o nome, mas o nome disso é transcrição reversa, tá? Transcrição reversa, do inglês vai ser RT, né? Pra gente é TR. E aí sim eu jogo isso aqui no PCR para criar várias cópias. Por isso que o PCR da COVID é um RT-PCR, porque antes de você jogar aquele material genético no PCR, você precisa fazer uma transcrição reversa. Precisa usar uma enzima chamada de transcriptase reversa. Beleza? Isso é usado, por exemplo, para teste, como eu falei, ou usado para identificação de crime ou teste de paternidade, galera. Para isso, a gente vai pegar os trechos de DNA e colocá-los numa placa de gel, tá? O nome disso aqui, ó, vai ser eletroforese. Presta atenção, anota isso aí, tá? Eletroforese em gel. Ou eletroforese em gel de agarose, que seja. Eu vou pegar trechos de DNA, vou enfiar com pipetas isso numa placa de gel, e aí eu vou colocar polo positivo, ó, de um lado, negativo do outro. Introduzo os DNAs aqui, ó. O DNA, meus queridos, ele tem carga negativa, tá? Por causa do fosfato. Então acontece que quando eu introduzo os pedaços de DNA aqui, ó, eles começam a ser atraídos, eles vão caminhando, percorrendo pelos poros do gel, eles começam a ser atraídos até o polo positivo. Esses pedaços de DNA que eu cortei, eles são diferentes um do outro. E o que difere é o tamanho deles em pares de base. Imagina que um tem 100 pares de base, outro tem 200, outro 300, outro 500, outro 700, outro 900, tá? Quanto menorzinho o trecho do DNA, ele é pequenininho e tal, ele consegue passar pelos poros do gel melhor. Então ele vai e chega mais perto do final. Então, com certeza, esses pedaços de DNA que chegaram mais perto do fim, o fim seria aqui, né? Porque ele está sendo atraído pelo polo positivo, eles são menorzinhos. Então, imagina que é o seguinte, ó. Imagina que isso aqui tem 50 pares de base, aqui assim vai ter 120, aí aqui assim 180, aí 250, de repente 300, 330, que seja, tá? Então, a gente tem os maiores fragmentos de DNA, eles vão percorrer um pedaço menor e os menorzinhos conseguem chegar até mais. Você vai ter que explicar isso para o Enem? Provavelmente não. Para o Enem, provavelmente não. Para o Enem, o que você tem que saber é aplicar essa imagem que você está vendo aqui, tá? Vou apagar o que está escrito para que você me ajude. Eu tenho aqui uma crime scene. Para quem não tem a manha do inglês, uma cena do crime. E aí você tem o suspect 1, o suspeito 1, o suspect 2, o suspeito 2 e o suspect 3, o suspeito 3. Esse foi o DNA que você encontrou na cena do crime. Você vai comparar o DNA com os três. Você concorda que o suspeito 2 é dele o DNA que você encontrou? Como é que você vai ver isso, tá? Esses trechos de DNA, eles têm que pertencer a alguma pessoa. Então, quando você coloca esses trechos de DNA numa placa de gel, coloca um corante, porque você consegue enxergar só o DNA com corante, você vai ver aquelas bandas de DNA ali depois de um tempo. Os trechos foram percorrendo seus espaços e pararam ali e você tem uma imagem. Aí você pega o mesmo DNA de 3 pessoas e vai colocar cada um numa plaquinha de gel daquela, numa coluna, e eles começam a percorrer. E aí você vai comparar onde esses fragmentos param. Se eles pararem no mesmo lugar, é porque são os mesmos fragmentos, têm exatamente o mesmo tamanho. E aí você começa a comparar. Peraí, esse fragmento aqui, ó, de DNA, esse indivíduo não tem. Não parou aqui, ó. Esse indivíduo também não. Opa, mas esse aqui tem, ó. Tá vendo, ó? Aqui, foi. E aí você começa a comparar todos, velho, e vê que bate todos os fragmentos que aquele material genético da cena do crime ali apresentaram, o suspeito 2 também apresentou. Então, o suspeito 2, aquele DNA do suspeito 2, e aí vai ter que investigar melhor o que aconteceu. Mas você sabe que isso também é usado para teste de paternidade. O nome dessa técnica que a gente está usando em eletroforese e gel de agarose é chamada de impressão digital genética. Por quê? Porque cada um de nós vai formar um padrão de bandas diferente.
Por isso, quando você compara a cena de um crime e aquele DNA que você encontrou com um dos suspeitos, cara, se bater certinho com o de um dos suspeitos, é o DNA dele ali na cena do crime, porque cada um vai ter um DNA, um padrão de DNA, a não ser que a pessoa seja gêmea univitelina, né? Que daí tem um DNA igual ao outro. Senão, isso é impressão digital genética. Do inglês ali, o DNA fingerprint, DNA fingerprint ali. Então, o que vai acontecer? A técnica que eu já te expliquei, você vai pegar trechos de DNA, vai colocar esses trechos de DNA numa placa de gel, polo negativo, polo positivo aqui do outro lado. Como o DNA tem carga negativa, ele começa a ser atraído para o polo positivo. E aí, as bandas de DNA vão receber um corante e você vai analisar onde que elas estão parando. Quanto menor o fragmento de DNA, mais próximo do polo positivo ele chega. Ele consegue se infiltrar pelo gel melhor. Quanto maiorzão, ele vai parar mais no início. E é dessa maneira que você cria imagens como essa, por exemplo. Vamos começar por essa imagem aqui da direita lá em cima, tá? Você tem a mãe, tem um marido, esse casal tem 2 filhos, mas existe uma suspeita por parte do marido que um dos filhos não seja dele. Tem boi na linha. O que vai acontecer? Você vai pegar filho 1, tá? Meus queridos, você sabe que nós somos a metade pai, metade mãe, né? Em termos de DNA nuclear, 50% do nosso material genético, dos nossos cromossomos vem do pai, 50% vem da mãe. Tudo certo? Então, o que vai acontecer? Sempre que esse filho tiver um trecho de DNA daquele, uma banda, ou ele recebeu do pai, ou ele recebeu da mãe, obrigatoriamente. Então, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui, ó. O filho tem esse pedaço aqui de DNA. Se ele tem esse DNA, ou ele recebeu da mãe, ou recebeu do pai. Só que quando você vai lá para a mãe não tem, ó, esse trecho. Opa, mas esse outro homem tem. O marido também não tem, ó. Será que ele recebeu do outro homem, então? Vamos ver outro. Ele tem esse trecho de DNA aqui também. Ah, mas daí a mãe tem, ó. Então, beleza. Pode ser que a mãe enviou isso aqui para ele, então tá tudo certo. Agora, esse pedaço de DNA aqui, ó, a mãe não tem. O marido também não. O outro homem tem. Então, rapaziada, esse indivíduo é filho do outro homem, tá? Porque as bandas de DNA que a mãe não possui foram herdadas do outro homem, que é o pai biológico dele. Filho 2. Esse aqui, ó, ele recebeu da mãe, beleza? A mãe tem, tudo certo. Esse trecho de DNA aqui, a mãe não tem. Ó, a mãe não tem. Opa, mas o marido tem. Então, o marido pode ter enviado. A mesma coisa vai acontecer se você vier para baixo com esse aqui, ó. A mãe não tem. Ó, esse aqui o outro homem não tem. Então, pô, recebeu do marido. Então, o filho 2 é filho do marido. O filho 1 é filho de outro homem. Tudo certo? Vamos analisar, então, agora o caso da esquerda, tá? Você tem aqui um teste de paternidade em curso também. A mãe, uma criança, e aqui 2 possíveis candidatos a pai. O que você vai procurar? Aqueles trechos, tá? Que a criança tenha e a mãe não, porque daí ele recebeu obrigatoriamente do pai. E aí você está vendo que o candidato 2 é que tinha isso aqui. Vamos analisar outros. Esse, ó, o 18, número 18 aqui, ó. A criança tem, a mãe não. Opa, o pai 2 tem. Tem mais um outro? Tem aqui, ó, o 15. A criança tem, a mãe não. Pai 2 tem. Mais alguma que a mãe não tenha? Aqui, ó, o 8. A criança tem, a mãe não. Opa, 2 tem. Outra, a 5. A criança tem, a mãe não, o pai. E aí você vai comparando e tem que casar, galera. Tem que dar tudo certo, tá? Tem que dar tudo certo, tem que dar tudo certo, tem que dar tudo certo. Então, você vai tirando a prova, vai até o final, e você vai ver que o candidato 2 ali, o pai 2 ali, o P2, é que é pai daquela criança, tá? Então, testes de paternidade são relativamente simples de você resolver. Eu vou te dar um exemplo que pode cobrar algo um pouquinho diferente, que foi, inclusive, uma questão do Enem, que ele falava assim: considerem um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos
e outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen. DP1, DP2, DP3, DP4, DP5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz, da semente e dos prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de 2 locos gênicos, tá? O lóculo A e o lóculo B, de marcadores de DNA conforme a figura. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte. Essa árvore aqui, ó, que vai originar o fruto, seria a mãe. Ela vai receber o pólen vai fecundar ela. S1 é a semente. Semente é formada, a semente tem um embrião ali, né? Então, semente vem depois da fecundação. Então, aquele S1 é uma mistura da mãe com o pai. E o pai, você quer descobrir quem é? É o pai da planta, né? DP1, DP2, DP3, DP4, DP5. Para isso, ele está comparando 2 locos. Locus é o local no gene ocupado, local no cromossomo ocupado por um gene, tá? Estou analisando 2 ali, o loco A e o loco B. E eu quero que você preste atenção numa coisa. Quando você estuda genética, cada característica é condicionada por, no mínimo, um par de alelos, tá? Então, você diz assim, essa aqui é o Azão Azinho, a outra lá é o Bzão Bzinho, vai ter uma outra característica que é o Czão e o Czinho. Enfim, cada característica tem no mínimo um par. Então, eu estou analisando 2 locos aqui, ó, o locus A e o loco B. Então, cada indivíduo tem que ter um par de alelos para o loco A, são genes diferentes, galera. São genes diferentes, é o gene A e o gene B. São características diferentes, então eu estou analisando as duas. Cada indivíduo vai ter que ter um par de alelos para cada um daqueles genes ali. O que ele está mostrando aqui? Que para esse locus A, existem 4 alelos, tá? 4 alelos. É um caso de polialelia, sabe? Tipo sanguíneo. Para essa característica, existem 3, né? Alelos. E A, e B, e Zinho. Só que cada indivíduo tem que ter 2. Ou eu sou Izão Azinho, ou eu sou Izão A, sei lá, Izão B, ou eu sou Izinho, Izinho, não interessa. Cada indivíduo tem que ter 2. Mas na população existem 3. O que ele está te mostrando aqui é isso. Para esse loco, existem 4 alelos diferentes no geral, mas cada indivíduo tem 2. Nesse caso, por exemplo, a mãe tem o alelo 1 e o 4. Esse é o par dela, o alelo 1 e o alelo 4. O filho tem o alelo 1 e o 2. E aí, meus queridos, a gente acabou de fazer teste de paternidade. Aquele alelo 1, ele recebeu da mãe. Só que o alelo 2, a mãe não tem. A mãe não tem o alelo 2. Então, ele tem que ter recebido do pai. Então, quando você começa a procurar quais dos doadores de pólen possuem o alelo 2 para enviar, você vê que o doador de pólen 1 não tem, o 3 não tem o alelo 2, o 4 não tem, e te sobram 2 indivíduos. O doador de pólen 2 e o doador de pólen 5. Esses podem ser pais. Aí você pensa assim, né? Pô, mas o doador de pólen 5 tem um alelo só para essa característica? Não, meus queridos. Você lembra que os alelos eles vão parar em um determinado local, né? De acordo com o seu tamanho. Se o indivíduo tem 2 alelos exatamente iguais, eles vão parar no mesmo lugar. Vai ficar um em cima do outro. Aí na hora que você for olhar o exame lá daquele gel, parece que é uma coisa só, porque os 2 fragmentos tinham o mesmo tamanho. Aí eles percorreram o gel e eles pararam um em cima do outro. Então, o que acontece é que esse indivíduo tem 2 alelo 2, tá? Ele é homozigoto, tá? Ele tem duas cópias desse alelo 2. Tipo esse aqui, ó, Izinho, Izinho, tipo Izão A, ele tem 2 cópias. Então, ele não tem um alelo só, ele tem 2 também, só que os 2 deles são iguais, os 2 são alelo 2. Por que ele deu 2 locos, o A e o B? Porque você analisando um só, você não tem certeza quem é o pai. Ficou em dúvida entre o doador de pólen 2 e o 5. Agora, você vai tirar a prova lá embaixo. Tá? Então, você vem aqui, ó, lembra que você já excluiu a possibilidade 1, 3 e o 4. Ficou só entre o 2 e o 5. O indivíduo, a semente, que é o filho, para esse loco B, ele vai ter 2 alelos iguais. Ó. Ele só tem alelo 3. Ele é homozigoto. Ele recebeu um alelo 3 do pai e um da mãe. Aí os 2 pararam no mesmo lugar, ficou assim. Beleza, a mãe, óbvio, se ele recebeu um alelo do pai e um da mãe, alelo 3, a mãe tem que ter, né? A mãe tem o alelo 3. E a mãe também tem o alelo 4. Só que agora, se esse indivíduo recebeu 2 alelo 3, um da mãe e um do pai, o pai
que é o doador de pólen 2 ou 5, precisam ter esse alelo 3. E aí o doador de pólen 2 não tem o alelo 3. Então você vai excluir a possibilidade dele também. E adivinha quem é que tem o alelo 3 para enviar? O doador do pólen 5. Por isso que o gabarito dessa questão é I, tá? O doador do pólen 5 é que é o pai da criança, da semente, que é a planta. Beleza? Deu para entender? Então, isso é a técnica conhecida como DNA fingerprint ou impressão digital genética. Até agora, nós já falamos de DNA recombinante, transgênicos, terapia gênica e também da PCR, eletroforese e a impressão digital genética. Precisamos comentar um pouco também sobre a edição genética, porque a biotecnologia, ela não só permite você inserir genes, como também modificar pedacinhos de genes, que é, no caso, a edição genética, que vai usar também para fazer isso uma enzima de restrição. Lembra que enzima de restrição é aquela que corta DNA, né? Só que nesse caso, galera, de edição genética, a enzima de restrição da moda, digamos assim, é a Cas9. Então você com certeza já deve ter ouvido falar na tal da CRISPR-Cas9. É uma verdadeira revolução na biotecnologia, na engenharia genética, tá? Porque foi descoberto que essa enzima ela pode funcionar como uma tesoura extremamente precisa, cortando trechos de DNA bem específicos, desde que seja fornecido para esse complexo, para essa enzima, que é uma tesourinha, um RNA guia. Então eu vou produzir um RNA que vai guiar essa tesourinha, essa Cas9, para o ponto do DNA exato que eu preciso cortar. Claro que esse RNA guia é produzido em laboratório para ter a sequência exatamente complementar àquela que eu quero que seja cortada. Então ele vai, o RNA guia chega assim, chega aí Cas9, vamos lá que eu te levo para o lugar certo. Na hora que ele encontra o local correto, a enzima funciona como uma tesoura e corta precisamente aquela região. E por que isso, cara? Porque, digamos que existe uma mutação naquele trecho e eu quero arrancar aquele trecho mutante. Então, se eu arranco esse trecho mutante, faço uma clivagem desse ponto, pode ser que o corpo repare aquele trecho por um saudável. Então, nosso corpo tem capacidade de reparar o DNA. Quando fica um buraco ali, ele vai lá e constrói. Então, a gente pode cortar e deixar o corpo reparar. Ou também eu posso simplesmente usar essa CRISPR-Cas9 para remover uma sequência que eu quero realmente tirar do DNA e aproveitar para inserir outra do meu interesse. E é aí que mora a maravilha, mas também o problema dessa técnica de edição genética. Então, em tese, eu poderia editar o DNA de qualquer célula. E essa edição pode ser para tirar um gene com defeito e introduzir um saudável? Pode. Pode ser para trocar uma letrinha só ali, que seria aquela mutação, não precisa tirar o gene inteiro. Eu vou trocar uma letrinha mutante para... Poderia ser, tipo assim, ó, anemia falciforme, você deve ter ouvido falar, né? É uma mutação num gene que produz a hemoglobina. E aí é uma letra, galera, é uma base nitrogenada que é trocada e faz com que o indivíduo produza uma hemoglobina com formato diferente, a hemácia vai ficar com formato de foice, não funciona, tranca nos vasos sanguíneos, gera dor, problema, é terrível, tá? Imagina se nós pudéssemos pegar aquela letrinha lá da célula da medula óssea vermelha, que é quem produz sangue, apagar aquela letra e colocar uma correta. Então, isso poderia ser usado, tá? Usam técnica CRISPR para modificar o DNA de células mutantes com alguma doença, sei lá, genética para surdez, para fazer a pessoa voltar a ouvir. Então, isso é incrível. Usar essa edição genética para terapia de algo assim é fenomenal, mas ao mesmo tempo
a gente poderia usar isso para introduzir genes que não têm fins terapêuticos. Vamos dar um exemplo, né? Que as pessoas acabam falando muito, eu vou mudar o DNA ali de uma célula porque eu quero uma criança com uma característica X, Y, Z. E naturalmente, pega meu exemplo de, eu queria tanto um filho de olho verde. E aí, de repente, a probabilidade de eu ter um filho de olho verde, dadas as minhas características genéticas, são baixas. Mas e se, através da técnica de CRISPR, eles pudessem pegar aquele DNA lá, que possui um gene para olho castanho ali, e cortar aquilo ali e colocar um gene de olho verde? Isso não seria uma terapia de nada, seria simplesmente para fins estéticos que seja. Então, só que é o que essa técnica possibilita fazer, não quer dizer que isso aqui seja feito, tá? É óbvio que está existindo toda uma discussão grande em cima de uma regulamentação disso, né? Porque existem documentários, por exemplo, na internet, que mostram que nos Estados Unidos tem pessoas comprando kits de edição genética pela internet, porque eles são muito baratos, né? Ao contrário da técnica que a gente discutiu, que era terapia gênica, que é muito cara. Essa terapia de edição genética ela é relativamente barata, então as pessoas compram kits na internet e fazem na garagem da sua casa, experimentos bizarros. Então, existem documentários aí, se você procurar, que falam sobre isso, né? De edição genética e tal. Então, tem documentários que são bem pesados. Biohackers é um dos documentários que passam. Então, assim, o futuro, breve, tá? Não sei o que nos espera em relação a isso, mas é uma técnica incrível, tá? Rendeu o Nobel de Medicina, né? Essa técnica de edição genética, porque de fato ela vai possibilitar, num curto prazo, médio prazo, não sei, algumas coisas incríveis em relação a algumas doenças genéticas incuráveis, assim, tá? Então, eu preciso que você lembre disso. A edição genética é você mudar um trecho bem específico de DNA. Para isso, você vai usar a enzima que é a Cas9, e essa Cas9 ela corta onde você quiser. Só tem que dar o guia para ela. Fala assim, bota um RNA guia, esse RNA guia leva até o local correto, corta. Corta para fazer o quê? Ou para reparar uma coisa que está errada, ou para substituir, inserir um gene que você quer mesmo, tá? Então, preciso que você saiba o que é edição genética. Agora, muito, mas muito cuidado mesmo com o termo melhoramento genético. O Enem já cobrou mais de uma vez isso, e quando as pessoas veem o termo melhoramento genético, ela pensa que de alguma maneira foi mexido naquele DNA de maneira artificial, em laboratório, através de um procedimento biotecnológico, de engenharia genética, uma edição genética, uma CRISPR. Não, galera. Melhoramento genético é seleção artificial. A ideia de melhoramento genético foi algo pensado por nós. O que a gente considera melhor é alguma característica que nos interessa. Eu trouxe uma imagem para você, para te dar um exemplo, né? Isso aqui é um frango da década de 50 com uma idade X. Isso aqui é um frango da década de 70 com a mesma idade X. E esse aqui é um frango dos dias de hoje com a mesma idade X. Como assim, cara? O que mudou ali? O frango de hoje é maior, mais pesado, tem mais carne, mais peito, mais coxa. E ele atinge esse tamanho com uma idade até menor do que o que existia antes. Então, em décadas passadas, os frangos não atingiam esse tamanho todo, eles demoravam mais para crescer. Aí você pode pensar assim, claro, frango transgênico, tudo frango transgênico, recebeu um gene para ficar bombado. Na verdade, não foi isso, tá? O que foi feito é o tal do melhoramento genético, que é o quê? Uma seleção artificial a partir de características de interesse, claro. Então, digamos que de uma ninhada ali, nasce um pintinho que cresceu um pouquinho mais. Pô, ele cresceu mais parrudinho, tem mais carne. Por que ele tem essa característica? Possivelmente porque ele tem as genes, recebeu aquela combinação de genes dos pais, a combinação dele é um pouco mais favorável para crescimento. Então eu vou pegar esse pintinho, vou deixar ele crescer e eu vou botar ele para se reproduzir, porque ele vai passar aqueles genes para frente. E eu vai fazendo isso ao longo de todas as gerações. Eu sempre quero os maiores e vou cruzando sempre os maiores. A tendência, obviamente, é com o passar do tempo, né? Esses genes serem herdados de pai para filho e
E aí, por isso, se eu elimino, eu faço, por que a seleção artificial? Eu elimino todos aqueles que eu não quero, não deixo eles se reproduzirem e vou reproduzir só aqueles de característica de interesse. A gente fez isso com as raças de cachorro, né? Então imagina, como é que eu crio uma raça de cachorro micro-toy que cabe no bolso da camisa? Cara, isso aqui não foi uma manipulação genética em laboratório, um cientista maluco começou a mudar, mexer no DNA, não. Seleção artificial, ao longo de várias gerações de cães, se eu quero uma característica X, que no caso é tamanho, eu vou, da ninhada inteira, eu pego o menor indivíduo, vou cruzar com outro que é menor, e aí nasce com o menor, com o menor, com o menor, com o menor, e assim vai, cara. Então, isso é melhoramento genético. A gente usa melhoramento genético para selecionar características de plantas. Eu vou polinizar. Esse aqui produz bem mais fruto. Esse pé de limão produz bem mais fruto que o outro. Pô, então se você quer pé de limão que produza mais frutos, você vai selecionar só aqueles que produzem muitos frutos para reproduzir. Então a tendência, no fim das contas, é que com o passar do tempo você tenha pés que produzem frutos pra caramba. Então melhoramento genético em plantas, melhoramento genético em animais de criação, é isso, tá? Isso é melhoramento genético. Então melhoramento genético não tem a ver com manipulação de DNA. Tem a ver com seleção de características favoráveis, tá? Tá ali na descrição. Conjunto de técnicas de biologia molecular e embriologia. Então não é a biotecnologia, uma engenharia genética que você muda, tá? Biologia molecular, que você vai ter da reprodução ali, eu tenho, esse gene é de interesse. Então eu faço esse indivíduo que tem esse gene se reproduzir, por isso é embriologia. Para aumentar a frequência. Então o lance é, aqui está o segredo, galera. O lance do melhoramento genético é aumentar a frequência de alelos desejáveis. E aí, por que é seleção artificial? Porque você não está deixando aqueles indivíduos cruzarem livremente, e aí é o meio ambiente que vai dizer qual característica é melhor ou não. Nesse caso, quem está dizendo que característica é melhor ou não, somos nós, são seres humanos. Então é uma seleção artificial em cima daquilo. Isso é um melhoramento genético. E essa foi a última técnica, que apesar de não ser uma técnica da biotecnologia, ela é frequentemente comparada com outras técnicas de biotecnologia que nós estudamos. Lembrando de novo que esse é um assunto que sempre aparece na prova do Enem. Eu espero de verdade que você tenha entendido. Se você acha que ficou alguma lacuna, você volta lá para assistir de novo essa aula. Mais uma vez foi um grande prazer, abraço e eu te encontro na próxima aula.